A gente volta com o Vanguarda Comunidade hoje sobre yoga, aprendendo um pouco sobre essa técnica milenar em busca do equilíbrio. Aqui com a gente no estúdio da TV em Taubaté, o nosso bate-papo é com o professor Marcos Tasqueto. Professor, e agora a gente já explicou um pouquinho da yoga, o pessoal de casa saber, tentou, né, visualizar a questão da postura, né, de como que é essa aula. E agora, quem pode participar, pode fazer, praticar yoga? Uma pessoa, por exemplo, com algum tipo de deficiência pode fazer? Até um certo período, né, até uma determinada data, mais ou menos, o yoga estava muito restrito. Né? Vamos falar da questão corporal. Então, algumas pessoas mais flexíveis, mais jovens, mais fortes, conseguiam fazer. Né? Se você for ver as posturas, tem posturas bem complexas, né? Bastante intensas. Mas, de um tempo para cá, inclusive a linha, né, que eu trabalho, isso foi se ampliando. Né? Então, hoje, dá para você falar tranquilamente que qualquer pessoa pode praticar Hatha Yoga. As posturas, né? Qualquer pessoa, desde que ela queira. Isso é fundamental. Você quer? Quero. Então, você pode fazer. Vão haver, e acho que isso é interessante a gente falar, condições. Então, a pessoa tem adaptações e condições. Então, as pessoas são diferentes, corpos diferentes, idades diferentes, possibilidades diferentes. Então, você faz adaptações para que aquela pessoa, naquele dia, pratique. Isso abre, né? Permite que o yoga seja feito por qualquer pessoa. E assim, hoje como que as pessoas encaram, né, a yoga? É como um tratamento complementar, um tratamento alternativo? Isso é diferente? É diferente. Quando eu comecei a praticar, não sou tão velho, mas eu tenho uma história, né? Eu estava com 20 e poucos anos, 20 anos. Eu praticava com a minha primeira professora, Dona Isabel, eram senhoras. Então, era nos livros, a imagem que eu tinha era uma coisa muito à parte, né? Quase uma coisa secreta, de senhoras, senhores. Isso foi se modificando, né? Isso foi se modificando, foi ficando acessível praticamente a quem quer fazer, independente da situação. O que vai, né, exigir é que o professor, ou quem vai estar conduzindo, saiba, né, quem é essa pessoa que está aqui comigo, o que ela precisa fazer. Então, as adaptações vão ser em função disso. Para isso, se usa acessórios, né, a gente usa o cinto, o cobertor, um bloco, uma cadeira, uma parede. Coisa simples o também. O que mais tiver, exatamente, no chão. Para que aquelas posturas que você vê ali, tão, né, difíceis, se tornem possíveis dentro da possibilidade daquela pessoa. Então, um senhor, uma senhora, pode fazer? Pode. Uma pessoa que está doente? Pode, ele até deve fazer, porque isso vai ajudar a saúde dela a se restabelecer. Então, quer uma coisa alternativa, né, distante do mundo, eu diria até um pouco crédito. Né? De 20 anos para cá é uma coisa que já é considerada complementar. Então, alguns hospitais, algumas clínicas, alguns tratamentos consideram: olha, você vai tomar o remédio e você vai fazer meditação, você vai fazer yoga, você vai fazer acupuntura. E não pode abandonar um tratamento médico, mas né? ele é complemento. E várias pesquisas mostram isso, né? Pessoas que, por exemplo, a situação do câncer, um grupo com condições muito parecidas, né? Esse grupo fez meditação, esse grupo não fez meditação. O efeito no tratamento, na rapidez, é muito evidente. Isso já está faturado. Hoje a gente vê, né, muitos hospitais até investindo no tratamento humanizado, né? Tanto as técnicas como a própria religião, independentemente da crença, mas a busca disso, né, de uma coisa que vai trazer um bem-estar, né, a própria fé em si, aquilo que vai ajudar a colaborar e vai fazer parte desse processo. Mas é bom o pessoal de casa saber que ele não substitui, né? Ele complementa. Até quando, né, um aluno chega e eu gosto de saber, né? A gente faz uma ficha. Você tem alguma questão de saúde? Tenho problema no joelho, muito comum, na coluna. O que você tem? Você já passou por um médico? Já. Então você vai lá e conversa com ele, né? E eu preciso saber melhor o que... Eu não sou médico, né? A minha função não é essa.
Mas eu preciso desse respaldo do médico. O problema é que às vezes o médico não faz muita ideia, né, de como que é a prática ali. E dentro dessa limitação é que você acha, que você constrói alternativas para essa pessoa. Então ela não consegue sentar no chão. Isso não impede ela de praticar yoga de maneira alguma. Olha só. Você precisa construir com ela um caminho, né, que seja possível para ela. E ela se sente muito bem. Então isso não é impedimento, né, a minha condição de idade, ou de peso, ou de qualquer outra coisa. E para quem vive, né, nesse estresse hoje em dia, difícil quem não esteja estressado, a correria do dia a dia, ou então sofre com alguma depressão, ajuda também? Pode amenizar? Você falou da depressão, eu me lembrei, né, de uma situação assim, é muito comum, isso já virou uma coisa assim, esperada até. Existem algumas, a gente faz as posturas, né, os asanas, e tem o trabalho respiratório, que são exercícios onde a gente aprofunda a respiração. E para preparar isso, é muito bom a gente abrir o peito, né? Então, se trabalhar ombros, as costas, o peito, e vai aquietando. Sempre que se faz esse trabalho, sempre não, mas é muito comum você fazer esse trabalho, um aluno ou outro se emocionar, né? E ele se emociona, né? E aí, todas as vezes a gente conversa sobre isso, e eu lembro de uma aluna falando, eu estava segurando uma questão de relacionamento já há 2 semanas, ela veio fazer uma aula e coincidiu de ser uma aula dessa, né? E ela pôde chorar e falar disso e se sentir bem melhor depois. Então não é essa a intenção, né, que eu faça, não é um trabalho de psicoterapia, mas a prática transforma. Então um caso, por exemplo, de uma pessoa em depressão, né, existem muitos contextos para alguém estar deprimido, né? Mas há posturas onde ela abre o peito e ela respire, né? E ela abre o corpo, geralmente fazem muito bem. Não que ela vai curar da depressão, mas é um recurso muito poderoso, né? Esse abrir o corpo. Isso mexe, isso transforma. E assim, você falou da intensidade, né? É um momento em que a pessoa está cuidando dela, que ela está se dedicando para ela e que esse tipo de resposta seria comum, né? E assim, com relação com a questão física também, né? Emagrece também, tem essa ligação, porque você falou que é intenso, você trabalha a postura, a intensidade, a prática pode emagrecer também? Não. É mito, não tem nada a ver? Não, vamos dizer assim, que a prática vai gerar um monte de efeitos, né? Que são efeitos, talvez assim, inevitáveis. Então, um deles é de que você talvez fique menos ansioso, ou de que talvez você controle um pouco melhor a sua ansiedade, ela venha e vá, mais rápido do que se você não estivesse praticando yoga. E isso tem um efeito direto na alimentação, né? Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Como o chocolate em alguns momentos é espetacular, ou como repetir o prato, né? Ou no momento que você geralmente não tem fome, naquele dia você tem fome. E isso geralmente é movido, né, pela ansiedade. Então, o administrar a ansiedade tem um efeito direto na alimentação. Além do que, se você fizer uma série, né, uma prática bastante intensa, constantemente, isso vai implicar em transpirar, em queimar caloria, né? Mas não é um foco. Eu diria que a relação com o emagrecimento tem a ver com a ansiedade. O controle e o equilíbrio. Você um pouco mais de rédea na mão, você fica menos ansioso. Então, tá bom, mais uma pausa bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.